Ela é pastora da Igreja Batista. Ela é mãe, ela é casada e ela diz ser e ela é a filha do rei. Ela tem um ministério pastoral focado em pregação e no ensino a mulheres e a ministérios de casais. Sua formação acadêmica, ela é administradora. Ela tem MBA em inovação e pós em neurociência e comportamento. Ela trabalha com experiência do cliente, mas no meio de tudo isso, ela diz, e eu tenho certeza, que ela ama pessoas e comportamento das pessoas. Ela ama impactar as pessoas e fazê-las enxergar o seu potencial. Eu apresento a vocês Fabiana Nobre, que de fato é uma nobre mulher. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Café com Fé. Esse canal que veio para aquecer a tua fé. Então, já feita a apresentação da minha convidada de hoje, eu te convido a coar a sua xícara de café, porque você sabe que o café e a fé jamais devem se esfriar. Coa aí, minha amada, a tua xícara de café e vem ouvir um testemunho, uma história de uma mulher lindíssima. Seja muito bem-vinda, Fabi. Muito obrigada. Fabiana Nobre, que de fato é nobre. Amo isso. Essa bancada é sua, esse momento que estamos juntas é todo seu e eu quero que você se apresente ainda mais. Se faltou alguma coisa, você pode falar naquela câmera. Tá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, é uma alegria. E até nesse seu convite tem algo muito de Deus sobre a minha vida. Porque acho que depois eu falo sobre isso, então eu vou me apresentar, mas assim, é uma confirmação do céu eu estar aqui hoje, e eu louvo a Deus por isso. Eu, de fato, sou uma serva do Senhor, uma filha do Rei. Costumo dizer que o pastorado, ele é uma consequência disso, é um chamado, mas antes de mais nada, somos filhos, filhos do Senhor. Sou mãe, sou esposa, e trabalho mesmo com a experiência do cliente. Acho que Deus não poderia ter me colocado numa profissão melhor, porque experiência de cliente é pessoas, é lidar com pessoas o tempo inteiro. Deus colocou isso na minha vida profissional, na minha vida ministerial e na minha vida pessoal. É isso que eu sou. Gente demais o tempo todo. Isso aí. Que linda. Eu amo. Você quer falar como nós nos conhecemos ou eu falo? Pode falar, Cris. Eu quero complementar com o meu testemunho. Amém, amém. Antes dela começar a falar, como Deus, ele nos apresenta, eu sempre ouvi isso, né? De mulheres de muita fé e cada dia que eu vivo eu confirmo ainda mais. Você que está em casa, eu quero que você absorva isso que eu vou te falar agora. Deus não apresenta amigas para você. Deus apresenta propósitos. E eu tenho feito essa oração há muitos anos. Senhor, eu quero que o Senhor adicione, complemente mulheres que têm mais fé do que eu. Mulheres mais fortes do que eu, mulheres que oram mais do que eu, mulheres que estão num nível, num patamar de fé muito além do meu. E como Deus tem escutado essa minha oração. Então, faça essa oração sincera a Deus. E eu tenho feito isso, e olha só, eu estava numa clínica, numa recepção, com outras mulheres conversando e fui apresentar o meu podcast, falar do meu podcast, né, do trabalho que eu faço a essas mulheres, inclusive para minha médica. E uma delas que estava ali na recepção, que eu quero honrar, se você me permite aqui, que é sua amiga há mais tempo, a Melissa Rosa, que é a Mel. Mel, seja honrada, sua vida é uma bênção, você é uma mulher de Deus, você soma na vida de outras mulheres, e eu fiz questão de separar esse momento aqui do podcast para te honrar, querida. Eu li um livro que chama Sonegadores da Honra. Então eu decidi não ser uma sonegadora de honra. Onde eu faço questão de não sonegar a honra, de dar honra a quem tem honra. Então, Mel, seja honrada com a sua vida. Você me comentou da vida da Fabi, você falou, Cris, você vai amar levar uma amiga minha no seu podcast. E de 5 meses para cá, tantas idas e vindas, tantos desencontros. E eu falei para Fabi que nós andamos no Cronos, que é o tempo cronológico do ser humano. Mas Deus, ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus Kairós. Então, hoje aprove a Deus que a Fabi estivesse nessa bancada para contar a vida dela. Então, o conteúdo da Fabiana no Instagram é maravilhoso. Mulheres que estão aqui assistindo esse podcast, sigam a Fabi, né, nas redes sociais, porque ela posta reflexões maravilhosas. Eu tenho certeza que seu nível de fé vai elevar. Então, Mel, hoje a Fabi tá aqui. Então, beijo, Mel. Maravilhosa. Foi assim que a gente se conheceu, né? Nunca vi pessoalmente a Fabi,
mas eu só do conteúdo dela, eu fiz questão de trazê-la e compartilhar com você que está em casa. Então, feito tudo isso, Fabi, me conte como que começou a história da Fabi, onde que começa, toda essa história de postar reflexões, a sua conversão. Amém. A bancada é sua, tá? Nossa, eu disse que eu tinha um testemunho sobre esse encontro da Mel, porque há cerca de 8, 9 meses atrás eu estava orando ao Senhor, e apesar de eu gostar de redes sociais, consumir e também postar, eu nunca tinha feito vídeos direcionados. E eu vinha orando ao Senhor, porque, Cris, a gente sempre fica com aquela coisa de, será que eu vou me expor? O que será que as pessoas vão pensar? Essa humanidade que insiste em bater a nossa mente sobre o que as pessoas vão pensar. Até que um dia o Senhor falou pra mim assim, faça o que eu estou te falando, somente faça. Perfeito. E eu comecei a fazer scripts de palavra com vida profissional. Porque quando eu falo que eu gosto de impactar pessoas, eu busco potenciais de onde um dia alguém encontrou um potencial em mim. E essa era uma pessoa que eu creio muito que foi usada por Deus. E logo mais vou honrar também essa pessoa aqui. E aí, Cris, eu estava orando, Senhor, eu devo ou eu não devo fazer? Me manda uma confirmação, me ajuda, Senhor, né? Eu não estou conseguindo. E aí veio o convite. Esse convite para mim, há meses atrás, foi algo, faça. Teve que vir algo externo, fora da minha oração, fora do meu achismo, para eu ver que era Deus falando que era para eu falar para as pessoas sobre testemunho, sobre evangelho, sobre fé. E aqui estou eu. Eu me converti, Cris, e a história da minha conversão, eu acho que também foi o Espírito Santo que fez com que eu nunca me esquecesse. Porque eu aceitei Jesus aos 7 anos de idade. A minha família, em sua maioria, era católica, cristã católica. E ali de 7 para 8 anos de idade, uma prima minha sofreu um acidente. Ela foi atropelada, nós duas tínhamos a mesma idade. E ali, eu me lembro que em todo aquele movimento de UTI, de hospital, foram irmãos em Cristo. Que eu me lembro deles aparecerem na sala da casa da minha tia, no hospital, para orar pela minha prima. E ali foi uma história de milagre. Uma história de milagre, a minha prima foi curada no tempo que aquele homem de Deus, que aquele profeta falou que ela seria curada. E eu com quase 8 anos assistindo a tudo aquilo. E me marcou demais. Quando passou mais ou menos uns... Hoje eu sei porque minha mãe me conta, né? Uns 2 meses disso, nós fomos ao interior visitar essa família, levar alguns mantimentos como um agradecimento na época. E ali... esse casal fez uma oração, fizeram um apelo, e a única pessoa da família inteira que aceitou Jesus fui eu. Uau! Então eu tenho certeza que havia um encontro. A minha família toda, meus tios, meus pais adultos, viram um milagre acontecer, e naquele momento eles não foram movidos, mas eu fui. E eu tenho consciência daquele dia. Claramente. Eu tenho lembranças de infância muito remotas nessa idade, mas essa é como se tivesse sido ontem. Então eu sei que o Senhor tinha um chamado na minha vida muito forte. E a partir de mim e depois de uma tia minha que teve um câncer, todas nós fomos para Jesus e ficamos firmados nele. Uau, que lindo. Através dessa enfermidade. E às vezes a gente acha que uma enfermidade ela é só uma dor, é uma sentença de morte. Na minha família, essa enfermidade sempre chegou para salvar, sempre chegou para resgatar, sempre chegou para trazer pessoas para o evangelho. Então eu creio que o Senhor tem algo a fazer através da minha vida. Amém. Algo a fazer. Cresci no evangelho, essa tia minha que me levava para a igreja até que os meus pais se convertessem, porque eu era uma criança, né? Me levou para a igreja, logo muito jovem, me tornei líder de mocidade, na época a gente chamava mocidade. Ali também vivemos um tempo de avivamento muito forte, e muito do que nós fomos forjados ali naquela época, lá nos anos 90, aqueles hinos pentecostais maravilhosos, e a gente ficava orando por horas na igreja. Hoje, 30 anos depois, a gente colhe frutos, talvez de uma força muito grande, uma fé que a gente não explica, e eu creio que o Senhor colocava lá atrás. E eu tenho vivido hoje, nesse tempo de sustentação, as pessoas me perguntam assim, como que você pode estar tão alegre? Como é que você pode estar tão forte? E eu creio que é raiz de oração de anos de vida. Não é uma oração que eu faço hoje. Deus não desperdiça oração. Não. Né? Quando a gente ora, achando que está forte, Senhor, me dá força.
essa força fica ali depositada para o momento em que você precisa Sim. dessa força. Senhor, aumenta a minha fé. Essa fé fica depositada para o momento Sim. em que você precisa ter fé. Senhor, me deixa ver o sobrenatural. E quando tá tudo bem, você não liga muito pro sobrenatural. Sim. Mas quando você precisa dele, ele aparece. E o sobrenatural, como aqui, vai acontecendo nas nossas vidas de forma a sustentar qualquer batalha que a gente tenha. Amém. Qualquer batalha. Eu achei lindo, Fabi, você falar. Eu sempre falo aqui no podcast, quando as pessoas estão nesse time contando, né? Uma parte da trajetória da vida, eu visualizo tudo que você está falando. Deus me transporta para esse dia aí que você estava lá na sala orando e Deus já ministrou o meu coração. Quantas vezes, às vezes, a gente tira crianças da sala, Exato. né? E você tinha que estar lá. tinha E que só estar lá. você entregou a vida para Jesus. Então Deus tinha algo com você em tudo isso que a sua prima passou, né? Exato. E muitas vezes a gente tira a criança, acha que a criança atrapalha um culto, que uma criança atrapalha. Eu faço Que ela não reuniões. entende. Hã? Que ela não Que ela não entende. entende, que ela não tá entendendo o que tá falando, né? E você viu a sua prima adoecer, você viu o processo da oração, você viu o processo da cura, e quando aconteceu a cura na tua mente de criança, por isso que Jesus falava, né? Vinde a mim os pequeninos, porque dele é o reino. Porque exatamente, a criança ela é tenra, né? Assim, na cabecinha. Ela tava dodói, ela foi curada. Eu quero esse Deus que curou. Que lindo! isso Tinha que ser você ali na sala, né? Então, isso serve de alerta às vezes, né? Nós que fazemos cultos e que achamos que criança atrapalha, gente, criança tá ali porque Deus tem chamado também. Tem. Achei lindo isso. Tem, e a criança, ela quando é ministrada, ela tem orações que eu acredito que são um caminho direto pro céu. Assim. Perfeito, sem baldeação. É, Porque a criança é exatamente. pura. Eu me lembro, tem uma outra memória muito forte. Eu tinha muito medo de chuva quando eu era criança. Muito medo de chuva. Começava a chover, eu me agarrava nas pernas da minha mãe, dava trovão, eu me apertava. E eu me lembro claramente de fazer oração debaixo da mesinha da sala, assim, falando: Papai do céu, faz a chuva parar. Papai do céu, faz a chuva parar. E Deus quando a chuva parava, pra mim era certamente eu que tinha orado. Foi a sua oração que fez Foi a parar. minha oração que fez parar. Mas isso edificava. Porque eram orações de criança, mas eu percebi, eu via um resultado na oração ali como Sim. criança. E aí eu cresci tendo certeza de que a oração, ela é o caminho para qualquer construção que a gente tenha na nossa história. Ela pode não ter uma resposta imediata, mas ela pode vir 5 anos depois, 10 anos depois. E quando vem, você se lembra claramente. Deus te traz à memória. Sim. Aquilo que te deu esperança naquele momento, que era um clamor. E quando vem, você fala: eu estou vivendo a bênção de Deus. Como diz no livro de Salmos: Senhor, como que eu posso retribuir? Como eu posso te louvar por todos os seus benefícios? Sim. Porque muitas vezes eu não me lembro deles. Né? E aí quando ele vem e traz uma bênção, a gente fala: uau, isso aí. Eu vivo a oração que eu fiz anos atrás. Amém. Às vezes a gente se esquece, né? A criança tem a gratidão, o adulto, nós andando, né, nesse caminhar aí com Deus, às vezes a gente esquece. Dessa certeza de que aquilo que oramos, recebemos hoje de algo que oramos lá atrás e a gente não tem o coração tão grato como uma criança. Não. Foi muito bom você ter tocado nesse detalhe que para mim não foi detalhe, foi crucial, né? A sua conversão na infância. Fabi, e esse chamado para o pastoreio veio como? Cris, eu costumo dizer que... Enquanto você vai falar, claro, eu vou coar um café para você. Perfeito. Tá bom? Eu costumo dizer que ele bateu mesmo a minha porta, porque apesar de eu amar ao Senhor e sempre, desde sempre, trabalhar de alguma forma no ministério, eu nunca tinha tido a pretensão. E aí eu aprendi o seguinte, é no que eu acredito. Um pastor, uma pastora que é chamado ao ministério pastoral nunca quer ser pastor. Sim. Geralmente você pergunta a história de um pastor e ele fala assim: olha, eu não queria ser pastor. Mas na verdade você já é. Você percebe na sua história que você, ao cuidar de pessoas, ao interceder por pessoas, ao ouvir pessoas, né? Você está sendo instrumento de cura e de edificação, então você já está pastoreando. Sim. Quando você percebe que as pessoas vêm até você, recorrem a você para um conselho, para um pedido de ajuda, para um ombro, para chorar, querem te contar a bênção em primeira mão quando elas recebem, você identifica que você já é, né? Eu recebi a ordenação pastoral tem 5 anos, e o que eu ouvi na época dos meus líderes foi justamente isso: mas você já é.
por que você tá tão angustiada? Porque eu falei, não, me deixa aqui no meu ministério de missões, tá Sim. tudo bem, eu tô feliz aqui. E ainda me falaram assim, mas quem disse que pastorado é sobre felicidade? É sobre fazer a obra. É sobre cuidar de ovelha, e você já faz isso. Sim. É só uma confirmação do céu que vem. E assim, eu me tornei. Eu sempre fui ministério de apoio na igreja. E eu e meu marido também temos um ministério itinerante. Então a gente ministra muito fora, no louvor, ministra muito fora na palavra. E temos ministério com casais e com as mulheres agora. Que aí nisso é para semear mesmo dentro da nossa igreja, cuidar das pessoas ali, mas também sem deixar o ministério itinerante. E eu amo, Cris. Hoje, a gente brinca assim, no finalzinho do ano nós tiramos uns dias para descansar, fomos visitar minha irmã lá no sul. E aí quando o celular não tem ninguém falando assim, pastora, preciso falar com você. Oi, desculpa te atrapalhar, eu fico me sentindo falta. Cadê as pessoas, Senhor? Onde é que elas estão? Aí a gente se vê mandando mensagem para perguntar se as pessoas A estão gente bem. vê que é o dom mesmo, né? É a Cuidar vida. de pessoas é o dom. Ser movido a isso. Ser movido. Ô, Fabi, e aí no meio dessa nossa... que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? De como nós nos conhecemos. Hoje você quer falar a história do lenço? Você quer falar essa descoberta que você teve de uns dias pra cá? Conta tudo isso, porque eu conheci a Fabi pelas redes sociais, através da Mel. Uma Fabi, veio outra Fabi. No meio dos nossos encontros e desencontros, você teve aí a notícia. E como que foi tudo isso para você? Olha, Cris, apesar de eu ser filha adotiva e eu não tenho esse código genético da minha família, eu cresci vendo o câncer muito presente na família da minha mãe. Então, os irmãos, a mãe dela, passaram por essa enfermidade. Então, a minha mãe, por ter cuidado muito dessas pessoas, dos irmãos dela, da mãe, ela ficou meio traumatizada com essa doença. E a minha mãe, eu tive um tio que faleceu no meio do ano passado, de câncer de próstata. E a minha mãe foi diagnosticada com câncer na bexiga em setembro. E quando eu tive o diagnóstico da minha mãe em setembro, eu já estava fazendo os meus exames de rotina, porque todo ano eu faço acompanhamento, né? Faço os exames. Eu comecei a preparar o meu psicológico para cuidar da minha mãe. Porque eu falei, não, é o momento da minha mãe ser cuidada. Eu preciso honrar isso para a vida dela. Porque minha mãe estava com muito medo, Cris. A minha mãe ela não tinha medo da enfermidade, ela tinha medo da quimioterapia. Então ela estava assim, não quero fazer químio, se eu tiver que fazer químio eu não aceito. E aquele processo eu falei, mãe, por favor, vai na fé, né? Passaram-se 20, 25 dias, eu recebi o meu diagnóstico. Minha mãe estava no Instituto do Câncer, em cirurgia. Eu desci com meu marido, com o celular, fui eu fazer uma consulta online com a minha médica para receber o diagnóstico. Ela na cirurgia e eu recebendo o diagnóstico de câncer de mama. Aquilo ali para mim foi algo que eu falei, meu Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque eu e a minha mãe ao mesmo tempo, eu estou me preparando para cuidar da minha mãe e agora como que nós vamos cuidar uma da outra? Porque eu e minha mãe, a gente tem uma relação muito próxima. Cris, quando eu desliguei aquela ligação com a minha médica me tranquilizou, até então era um quadro não tão agressivo, mas é um câncer, né? O Senhor falou fortemente ao meu coração, fique em paz, que com a sua mãe vai ser assim. Eu ouvi um estalar de dedo. O processo é contigo. Ali, eu tinha certeza que a minha mãe não faria químio e eu faria. Ali. Porque o medo era esse. Era como se tivesse sido algo, eu estou nesse negócio. A minha mãe fez a primeira cirurgia, foi sucesso, não teve quimioterapia. Fez a segunda 15 dias agora, foi um sucesso, não tem quimioterapia. E eu, que tinha todo um prognóstico de não precisar da químio, com os médicos e tudo, mas o Espírito Santo tinha me falado que sim, e Deus usou também uma amiga minha, a única pessoa que orou e falou assim, eu vejo você de lenço, Fabi. Sara, um beijo pra você. A Cris tá me ensinando muito sobre honra, quero te mandar um beijo, porque foi usada por Deus para falar isso. E aquilo ali confirmou meu coração. Até então os médicos estavam dizendo que não haveria essa necessidade, porque tinham retirado o nódulo por completo, com margem livre, e eu faria só rádio. Pois bem, passaram-se mais alguns dias, por conta do nível de multiplicação, que é um dos critérios que eles olham ao analisar o tumor. Falaram, olha, como você ainda não está na menopausa, e você tem um índice de multiplicação alto, a gente vai fazer químio em você.
Mas ali veio uma paz enorme no meu coração, porque o Espírito Santo já tinha me falado. E ali, Cris, eu falei assim, é isso. Eu vou em frente, eu sei que o Senhor tem um propósito, o Senhor está me avisando de cada passo desse tratamento. Então eu sei que eu vou ter uma missão nisso tudo, Senhor. E o Espírito Santo falava para mim também, Cris, testemunhe as pequenas vitórias. Uau. Não espera você chegar lá no final com o laudo de cura para você vir me glorificar. Uau. E aí os vídeos começaram a se intensificar nesse sentido. As pequenas vitórias, né? Não vou negar as minhas pequenas vitórias. E para mim, cada dia em que eu sinto uma alegria, é isso. Voltando à sua pergunta sobre o cabelo. No dia de raspar a cabeça, que foi domingo, eu tinha uma emoção muito forte no meu coração. Eu não tinha angústia, eu não tinha tristeza, mas eu estava emocionada, porque eu ficava puxando os cabelos assim, saíam tufos, e eu pensava, nossa, tô tratando os meus cabelos há 3 anos porque eu quero fazer luzes. E o cabelo caindo. Nossa, mas eu sempre tive problema com os meus cachos, eu sempre fiz escova, porque eu queria os meus cabelos lisos, porque eu não gostava dos meus cabelos, os cabelos caindo. Então, toda aquela história de expectativa e de aparência com os meus cabelos, Deus foi desconstruindo nessas mechas que vinham na minha mão. E aí eu peguei e falei, vou raspar a cabeça, e eu falei pro Senhor, agora não tem mais cabelo. Então, não tem também frustração e complexo de ser bonita ou de não ser. Não tem cabelo, Cris. Quando começou a raspar, nós louvávamos e eu chorava de emoção. Quando eu me vi completamente careca, assim, me olhei no espelho, eu me achei bonita. E de fato, linda. As fotos do Instagram que você postou, todas lindas. Eu me achei bonita e eu falei, Senhor, eu precisava ter chegado aqui para descobrir uma beleza que o Senhor já tinha colocado em mim. Sim. Talvez essa moldura que por anos a gente ouve os padrões dizerem que ela não é bonita, seu cabelo tem que ser assim, tem que ser assado, faz a raiz, alisa, corta, repica. E eu tava anos, Cris, há anos tratando meu cabelo para poder fazer luzes. E aí de repente o Senhor falou, vamos zerar esse jogo, vai nascer de novo, aí você faz o que você quiser. E ali, apesar de ser, para mim, o momento de raspar a cabeça é o momento em que você tem a certeza, é uma assinatura, você está no processo. Agora o mundo vai ver que você está no processo. Mas para mim também foi uma certeza de haverá um recomeço. Aleluia. Haverá um recomeço. Foi muito forte esse momento. Muito lindo. E terminei glorificando a Deus. Porque muitas vezes a mulher tem essa dor desse momento, né? Para ela é como se fosse um fim, e não é. É um renovo. É um renovo. É como quando o oleiro vai lá, ele desfaz o vaso por completo. Sim. Porque tem ali algo que não ficou perfeito. E aí ele refaz. Refaz. E aonde tem a rachadura, que é onde sai a luz do vaso, né? Nas nossas maiores dores estão os nossos maiores testemunhos. Exatamente. E Glória gerar a Deus por testemunho isso. dói. É. Gerar testemunho dói. É uma moenda. Moenda. Eu cresci com complexo por ser gordinha, eu cresci com complexo por conta do cabelo, né? E a gente ouve padrões e padrões, e agora eu já vinha me aceitando há alguns anos. Deus já tinha me curado de uma boa parte disso. Eu acho que o cabelo foi o ponto final. Nossa. O ponto final. De falar assim, você é muito mais do que isso. E agora quem ficava pensando, quando tinha um frizz no cabelo, eu ficava, ai, poxa vida, meu cabelo não tá do jeito que eu quero, agora eu apareço, posto foto, careca. Sem cabelo e se amando. E eu tenho falado isso no meu Instagram, que é assim, entendam que isso aqui não é sobre uma exposição vaidosa. Isso aqui não, pra mim, pelo menos, e é isso que eu quero falar pras mulheres. Isso é muito mais, é uma libertação pra mim. Eu sou além disso. Se vai crescer, vai crescer, mas aí eu já não estarei focada nele. Sim. Estarei focada em mim, né? No Senhor e em mim. Que lindo, Fabi, que lindo. E enquanto eu vou te fazer uma pergunta, enquanto você responde, eu vou coar o café. Tá bom. Eu costumo falar que amigas coam café para amigas, Fabi. Às vezes eu faço no início, hoje eu senti de fazer agora. Enquanto eu coo o café, eu queria que você me falasse como que nasceu o Transitando Pensamentos. Transitando Pensamentos Vamos explica o que é o Transitando Pensamentos. Transitando Pensamentos são vídeos semanais que eu faço através do meu Instagram. E ele nasceu de uma ideia de fazer vídeos colocando vida profissional, comportamentos que a gente tem no trabalho, versus o que a palavra diz.
né? Porque o que que eu acredito? Quando eu digo que eu amo impactar pessoas, que delícia. Quando eu digo que eu amo impactar pessoas, foi porque eu vi o poder que tem, às vezes, uma palavra para alguém no trabalho, fazer aquela pessoa florescer, descobrir potencial, colocar uma pessoa para fazer algo em que ela é boa no trabalho. Muitas vezes a gente olha como líder de muita gente, poxa vida, essa pessoa não está desempenhando aqui, mas ela é boa. Será que eu tenho outro escopo, outra tarefa para ela fazer em que ela possa se desenvolver? Só que nesse meio tempo, às vezes a pessoa está tão frustrada, não conseguindo gerar um resultado, que ela deixa de enxergar o que ela tem de bom também. E aí, Cris, eu faço mentorias no meu trabalho com pessoas da minha equipe. Só para entender um pouco a hierarquia, eu sou gerente, essas pessoas têm coordenadores e têm os assistentes e os analistas. Eu, diretamente, não conseguia alcançar diretamente esses assistentes. Então, nasceu muito assim, eu abri uma inscrição no começo do ano passado para quem quisesse uma mentoria de carreira. E tivemos muitas inscrições. E através dessas pessoas que foram escolhidas, eu comecei a falar de potencial baseado na palavra, sem falar a palavra claramente para aquelas pessoas. No Porque, afinal de contas, de trabalho. Exatamente, eu estava no ambiente de trabalho, eu tenho uma regra, né, uma conduta ali a seguir, mas eu pincelava coisas do trabalho, da Bíblia. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Colossenses 3 vai dizer pra gente que, e tudo que fizeres, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Porque a tua herança, a tua recompensa vai vir é dele. Então, implicitamente. A palavra. E eu dizia assim, olha, faça o seu melhor, mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque certamente você vai receber um retorno disso. Perfeito. Sabe por quê? É aquele colega que você ajuda no seu trabalho que vai um dia dizer pro chefe dele que você é ótimo no que você faz. Sabe? É aquela pessoa em que você ajudou no corredor com uma dúvida que vai dizer em algum momento, olha, fala com fulano porque ele é referência nesse assunto. Isso é o quê? Uma obra a ser feita. Sim. Eu vou fazer o meu melhor para todo mundo sem ninguém estar vendo. Dali surgiram os vídeos. E aí, semanalmente, eu falava um versículo e colocava uma aplicação. E também falo muito no meu trabalho que tudo que a gente vê na psicologia, no coach, nos livros corporativos, com todo respeito a essa literatura, porque eu consumo, tá? Eu consumo muito. Eu vejo muito de Deus. Você é doido, eu só vejo não isso. Quanto mais eles falam, mais eu vejo Bíblia na fala deles. Não é isso? Olha, Cris, tem um livro que eu gosto muito, já li umas 3 vezes, que se chama Mindset. Sim. Né? E lá no Mindset tem o seguinte, olha, eu acredito que não é só dom, não é só aptidão natural. Eu também acredito que uma pessoa que se esforça muito e repetidamente treina aquilo, ela consegue ficar tão boa quanto aquela pessoa que tem um dom natural. Isso é bíblico. Não é isso? Esforça-te que eu te ajudo. Perfeito. Se você meditar na minha lei de dia e de noite, dela não se desviar, ninguém vai te resistir, porque eu não vou te deixar nem vou te desamparar. Esforça-te, somente tenha bom ânimo que eu te ajudo. Então, aquela pessoa que repetidamente se esforçar, é impossível que Deus não vá se mover para que ela volte e tenha vitória, né? E a minha vida é muito condicionada nisso desde de novinha. Quando eu comecei no mercado profissional, eu comecei a entender o seguinte, olha, se a Bíblia diz esforça-te que eu te ajudo, então eu vou fazer tudo que eu puder fazer. Eu vou estudar, eu vou mandar currículo, eu vou me colocar bem nas entrevistas, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, porque aí eu habilito Deus a me ajudar, não no sentido de que ele precisa de mim, mas no sentido de que ele vai dizer, ela está se esforçando. Isso, senão o milagre é com ele. Exato. Senão ele não falaria esforça-te, né, Cris? Ele falaria, fica aí sentada, Cris. Que eu faço o resto. Que eu faço o resto. É isso aí. Não é? E aí nasceu muito disso. E as pessoas absorvem o vídeo e entendem, isso que eu fico feliz. Elas entendem a mensagem. É uma delícia as suas reflexões. Vamos brindar esse café? Vamos. Agora que você me contou. Eu me empolgo falando, hein? Eu também, por isso que é um podcast. Delícia. Sem açúcar, tá? Tá Forte bom, tem açúcar. adoro. Só para dar aquele golão pra gente acordar. Aquele golão de café forte sem açúcar. E já que a gente tá nesse ambiente de um pit stop, que eu sempre falo, que esse programa, o marido da Fabi, ele tá aqui nos bastidores tietando a Fabi, né? E aí ele me perguntou, quanto tempo você tem um podcast e tal? Então eu já vou falar pro público e ele já vai ouvir. Que nasceu do meio de um caos meu, de um momento difícil da minha vida, que Deus falou, levanta-se daí, vai. E vai brilhar, e vai lutar, e vai entrevistar mulheres, porque você tem muito mais a fazer. Então, eu li Lamentações 3:21.
né? Quando ele fala, devo trazer à memória tudo que me traz esperança. Então, Fabi, o que que nos traz esperança, né? Não é os prognósticos da política, não é que esse ano vai ter eleições, quem que vai ficar lá, direita ou esquerda, não são as notícias que nós ouvimos. Eu não coloco minha esperança no próximo presidente, você coloca? Não. Então, a nossa esperança não vem do Senhor? Vem do Senhor. Então, cada mulher que eu coloco aqui, que me conta uma história de luta, de dor, e que ela ressignificou e que ela tá de pé, falo, cara, isso que Deus tem feito comigo até aqui. Glória a Então, eu Deus. devo trazer à memória o que me traz esperança. E esse momento nasceu de parar, de fazer a paradinha para tomar o café e lembrar de que Deus continua sendo Deus. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que livrou José, o Deus que livrou Paulo de tantas coisas, o Deus que livrou tantas pessoas de histórias bíblicas, é o mesmo que atua hoje em 2026. Então, mulher, levante-se do seu caos, coa a tua xícara de café, faz um pit stop e lembra-te. Lamentações 3:21. Traga à memória tudo aquilo que te traz esperança. Hoje, ouvindo aqui a Fabi, nós estamos fazendo o quê? Ouvindo esse Deus que fez com ela, faz comigo, faz com você que está nos ouvindo. Então, nesse clima gostoso de fazer esse pit stop, eu já quero te presentear. Ah, que delícia. É a caneca Café com Fé, o devocional com Cris Bonani. Obrigada. Se quiser abrir, pode abrir. É uma caneca que é um lançamento aí do programa, que você vai ver aqui. Se você também quiser adquirir, vai estar o link para você também adquirir. É uma caneca, Fabi, que tem um QR Code, e quando você faz a leitura do seu celular, em menos de 10 segundos você é direcionada a um devocional diário. Lindo. Adorei e já vou utilizar, fazer de tudo. Lindíssima. Então, que você faça Obrigada. um bom uso da palavra, porque Certamente. não é um momento do seu café, do seu pit stop, de você fazer o seu devocional diário, que eu sei que você faz e que você gosta. Sim. Então, para aquelas pessoas que esquecem, tá aí a solução que já vai ser direcionada no café mesmo, já vai na leitura do QR Code. Maravilhoso, Cris. Muito obrigada, viu? Serei edificada com certeza, ainda mais. Glória a Deus. Então, Fabi, e aí, voltando lá no pessoal do trabalho, que lindo que foi assim que começou. Foi assim que começou. Desse dom que Deus colocou em você, né? Foi. De ser procurada. Então, a pastora lá no ambiente de trabalho e realmente você edifica mesmo através do Transitando Pensamentos, porque você une justamente isso que você falou, dos livros corporativos, que ali contém a palavra de Deus. Eu tenho visto muito isso. Eu já fiz vários também mentorias, eu fui também num evento em 2018, salvo engano, 2017 ou 2018 com meu marido, foi uma imersão. E nós ficamos ali 4 dias com o coaching. Maravilhoso, eu também não condeno, eu amo esse tipo de conteúdo. E nós somos muito edificados no sentido de você pegar as suas coisas, os seus talentos. Eles falam com outras palavras, mas quanto mais ele falava, mais eu via a Bíblia ali. Então, até no episódio passado, que sentou aqui nessa bancada uma psicóloga, nós falamos exatamente isso, Fabi. Quanto mais a neurociência, a ciência, os coaches, quanto mais eles falam e descobrem coisas, mais eles se encostam na fé. É isso. Então a fé não é apartada, a ciência não é apartada da fé. Ao contrário, quanto mais eles estudam e avaliam e analisam, mais eles se encostam na fé. Mais eles validam a palavra mais de validam Deus, a palavra, né? Exatamente. Mais eles E validam. o que você tem feito ali é isso, é juntar todo o conhecimento secular, que nós chamamos, e juntar com a palavra, e o resultado é esse que você tem tido. É extraordinário. Eu ouço muito, principalmente de pessoas mais jovens, que são essas pessoas que estão na mentoria, dizendo assim, eu não vejo perspectiva, eu acho que eu não consigo, eu faço uma faculdade simples. E eu lembro da Fabiana, de 18, 19 anos. Na minha época, quando você ia prestar programa de estágio para uma grande empresa, já era requisito, pré-requisito, faculdades de primeira linha. Vinha assim no pré-requisito. E eu fazia uma faculdade completamente desconhecida, Cris. E eu me lembro de ter me inscrito, ter passado no processo, ter entrado, na época, em um banco americano, que era o maior banco do mundo. E eu, com os meus colegas estagiários, no dia do lançamento do programa, eu era a única que era de uma faculdade que ninguém conhecia. Então, as pessoas perguntavam, eu sou
a faculdade USP, eu sou Unicamp, eu sou PUC, e eu sou a faculdade que ninguém conhece. E aí eu comecei a entender a fé, como eu disse. Assim, o Senhor me colocou lá, mas eu tive meu esforço. Então eu fui aprendendo, fui forjada por Deus a entender o seguinte: se eu fizer o meu melhor, ninguém vai me resistir. Yes. E eu era muito movida por algo assim, não, isso você não pode, isso você não vai conseguir. E aí eu pensava, é agora, Espírito Santo, é agora que a gente vai. Eu aprendi também, Cris, eu falo muito isso para os jovens, para tanto os liderados de igreja quanto os profissionais. Faça aquilo que ninguém quer fazer. Para de escolher trabalho. Para de escolher emprego. Se você quer atingir um nível alto, comece fazendo o que ninguém quer fazer. Eu, quando estagiária, eu fazia as cópias que ninguém queria fazer, sim. Eu botava selo, na época tinha selo em carta para cliente. E o Senhor ali, ele ia me colocando. Eu era lembrada em lugares onde eu não estava. Nas mesas, quando os gerentes, os diretores iam discutir, se lembravam daquela menina que ia lá e ajudava a fazer operacionalmente aquilo que tinha que ser feito. Fabi, e isso que você está falando, só dando um corte que é muito importante a gente falar isso, para a geração Z, você está completamente falando o que eles não querem ouvir. Exato. Quem que quer hoje? Os empresários estão com dificuldade de contratação. Né? Eles já querem, com 19, 20 anos, entrar numa empresa. Aliás, eles não querem nem ser CLT. Não. E os que querem já querem entrar ganhando 20 salários mínimos e fazer o mínimo esforço possível, porque eles querem ser influencer, querem já andar de Porsche aos 20 anos. Então, essa conversa de esforça-te, tem de bom ânimo, para a geração Z é um baque. É isso. E eu costumo dizer isso, por exemplo, lembra do sonho de jogador de futebol, que os anos 80 e 90 brilhavam? Quantos passavam na peneira? 1, 2 de 200 que queriam ser? E se eles não tivessem estudado, eles conseguiriam se sustentar? Hoje o que eu falo é, tudo bem, segue o seu sonho. Quer fazer algo em rede social, quer ter uma loja virtual para você trabalhar de casa 4 horas por dia, que é o que dizem hoje? Faz o teu plano B, mas continua aqui, ó. Fazendo também aquilo que vai pagar tuas contas, que vai fazer você conseguir pagar tua internet para você ser um influencer, porque vem de onde? E isso é muito a forja do Senhor, como você acabou de citar. José, quantos anos ele ficou fazendo o que tinha que ser feito, Cris? Sim. Para depois ele receber a honra do Senhor, é. né? Mas ele fez o que com aquele ambiente? Enquanto preso, enquanto escravo, ele transformou o ambiente ao ponto de ser a pessoa que era referência naquele lugar e trazia paz. De preso até governador do Egito foram quantos anos? 23? Acho que foi em torno de 20 anos. E Davi, de quando ele foi ungido até ele ser rei, foram 30. Então, e a gente quer... Essa geração não aceita o processo. Não aceita o processo. Quer chegar no propósito sem processo, e não tem, né? E é muito sobre isso que tem a mentoria, o Transitando vai falando. É tentar colocar as pessoas não com o pé no chão, porque para mim fé não tem tanto pé no chão. Fé é acreditar em milagre, no sobrenatural, mas é dizer assim, ei, fazer a tua parte é fazer a tua parte. E esperar o tempo do Senhor na sua vida, né? Não tem passe de mágica. Até quando eu falo muito essa palavra de Josué 1, foi um processo, né? Quantos anos o povo tinha ficado ali escravo? Moisés foi o libertador. E aí Josué veio conduzir, mas essa condução também não foi 2, 3 dias. Teve um processo, teve um tempo. Sim, teve perfeito. Um tempo. É complicado, né? Quando você prega e apregoa uma palavra que muitos não querem ouvir. Você não se sente assim, mesmo a gente servindo a Deus, cada um, né? Função, você é pastora, eu sou a host do podcast, a gente, na verdade, nós somos todos missionários de Deus, né? Mas a gente também é muito profeta, né? Eu me vejo muito, assim, por isso que eu amo o profeta Jeremias, porque ele foi um profeta incompreendido. Nós estamos falando para uma geração, esforça-te, tem de bom ânimo, aceita o processo, vai devagarinho, que Deus está vendo tudo que você está fazendo. Aqui nos bastidores nós falamos, né, Alex? Deus nos vê e muito mais gente nos vê, né? É isso. Deus te vê, mas o teu chefe te vê, o funcionário do outro andar te vê, o cara da recepção te vê. Exato. E na hora de indicar, é o que aconteceu com você, com a Mel ali. Exato. Na hora ela falou assim, eu tenho uma amiga para você convidar. Então, o dia a dia, você vai ser conduzido para um lugar de honra. E ninguém quer esperar esse processo, né, Fabi? Não. E aí a gente se vê, eu me vejo muitas vezes como um profeta mal compreendido. De você estar falando algo que essa geração não quer ouvir. Mas Deus nos convoca para esse lugar, né?
É isso mesmo. Nós estamos numa Castelo Branco na contramão. Não é assim que É se isso vê, às vezes? mesmo. E às vezes você fala e eu percebo que alguns absorvem, ok, e outros não. E tudo bem, vai lá e tenta do seu jeito. Uhum. Mas como biblicamente a gente vê que tudo que foi conquistado, teve um processo longo, porque assim, eu costumo dizer, as pessoas falam, mas Deus não é Deus de uma palavra, Deus não é Deus de falar. Sim, para o que é impossível. Quando Jesus deu uma palavra para curar alguém, quando Jesus simplesmente diz, levanta e anda ali pega a tua cama e vai, foi uma palavra, mas para algo que era impossível. Sim, Aquilo que nós podemos fazer é processo. sim. É processo, né? Não tem. Às vezes existe essa divergência de falar, não, mas Deus é Deus de já. Ele é, mas para aquilo que é milagre, Isso. o que é conquista em nome do Senhor tem processo. Perfeito. É igual o episódio de Jesus chamando Lázaro para fora, né? Eu sempre me ative a esse momento, caramba, mas se Jesus é tão poderoso, ele é Deus ali, por que ele fala, retirem a pedra? Ele poderia falar, sai para fora, Lázaro, e Lázaro ultrapassar a pedra. Ele não poderia ter feito Poderia. isso, mas quando ele fala, removam a pedra, porque o remover a pedra é com você. É isso. O remover a pedra é comigo. Nós temos que remover a pedra. Agora, você consegue ressuscitar alguém? Não. Pois é. Só ele, né? É, só então, ele. sai para fora, Lázaro. Esse milagre é só com Jesus. Agora, o remover a pedra, que é o estudar, o acordar cedo, o ler a palavra todos os dias, a parte do dia a dia, que é a remoção das pedras, somos isso. nós. E o sai para fora, Lázaro, é com ele. É isso aí. Não é? Perfeito. O aceitar os nãos. Sim. O espera que não é a tua vez. É tudo isso que vai forjando a gente para ser resiliente, para ser forte, né? Para conseguir ouvir mais do que falar. Sim. Então, por isso que eu falo que esse processo é o que forma Deus em nós, não a gente em Deus. Deus em nós, né? A gente começa a ficar muito mais parecido com Cristo quando a gente é experimentado nos trabalhos. Exatamente. A Bíblia fala o quê? Em Isaías 53, fala assim, olha, ele era como um de quem nós viraríamos o rosto, um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Isso. E a gente cometa. Quero chegar. Se ele foi experimentado, por que nós não seríamos? Perfeito, é isso. Então, nesse ambiente dessa conversa que a gente está tendo, eu sinto no coração Deus pedindo para que você naquela câmera fale para essa geração, porque tem muita gente que nos ouve, não é só o público maior é feminino, mas também tem menina de 15, de 17, de 20, tem um público nos ouvindo. Para aquela câmera, o que você falaria dentro dessa conversa que nós estamos tendo para essa geração? Tá bem. O que eu diria para você, e eu que além de pastora, sou mãe de uma menina de 19 anos, eu vou dizer o que eu digo para ela. Aceite os processos para que você tenha profundidade. Hoje nós somos uma geração que é cheia de informação, mas de pouco conhecimento, de pouca experiência. Uma coisa é você ler e entender, outra coisa é você viver e praticar. Aceite os processos para que você fique forte. Aceite os nãos para que você glorifique o sim quando ele chegar. Aceite a perda para que você entenda o que é uma conquista. Porque só assim você vai conseguir formar Deus em você. O Espírito Santo, ele está aí para todos nós, mas é muito importante que a gente consiga valorizar tudo aquilo que Jesus deixou para a gente. E isso é só o tempo que vai trazer. E a palavra é clara em dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Se você consegue tudo sem esforço, você não consegue entender a maravilha do que é a bênção que o Senhor tem na nossa vida. Então não diminua Deus na sua vida. Aceite o processo. Amém. Brilhou. Protagonizou no Café com Fé. Glória a Deus. Protagonista. Que bênção, é isso aí. E, Fabi, você é uma mulher que transmite luz, assim, tudo que você fala. Amém. Agora que, né, essa conversa que a gente acabou de ter, assim, corporativa, com fé, misturando tudo isso, e nesse processo de um tratamento, de um câncer, em nenhum momento você tem colocado Deus no banco dos réus? Não, Cris. Por Deus, assim. E é uma pergunta que eu recebo muito. Você não se revoltou nem por um momento? Você não questionou a Deus nem por um momento? E eu digo que não. Porque, como eu te disse, essa enfermidade ela é muito presente na minha vida. E eu vi muitos milagres acontecendo, né, na minha família.
Eu fui muito forjada. Eu tento, parece um clichê, mas assim, eu tento sempre ver o lado bom das coisas, porque eu vejo que Deus opera milagres também nas pequenas coisas. Às vezes você fala assim, olha, uma pessoa na minha família faleceu de câncer, mas o que ficou ao redor dessa pessoa? Às vezes teve um parente que se converteu depois, às vezes teve um filho que se endireitou na vida, porque perdeu a mãe. Então, assim, sempre fica algo, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, também teve um momento de oração muito forte quando eu estava digerindo meu diagnóstico, que o Senhor falou assim para mim, você pode viver isso? Você pode dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro? E eu comecei a dizer assim, Senhor, que pastora eu seria, ou que cristã eu seria, se eu só aceitasse a cura? Então, seja feita a tua vontade. E a minha oração, Cris, diariamente é assim, ó, Senhor, eu quero ser curada, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Como Jesus fez essa oração, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Sim. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a minha vontade eu deixo clara pra ele. Quero viver, Pai. Quero ver meus netos casando. Essa é a minha oração. Quero ver meus netos casando. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Amém. E não a minha. Então, não questionei ao Senhor em momento algum. Eu tive um momento ali de falar, ué, como é que eu vou cuidar da minha mãe? Porque eu pensei, se eu estiver na cama, como que eu vou cuidar da minha mãe? Mas ele falou pra mim rapidamente, tua mãe vai levantar e andar. O processo é contigo. E aí eu tranquilizei. Sim. Que é como se você soubesse que quando é contigo, você fala, opa, eu conheço. Eu me conheço. Sim. Então eu sei como eu vou me comportar. Mas sobre a minha mãe, eu sabia do medo que ela tinha. E foi um grande livramento e eu glorifiquei a Deus. Sim. Obrigada, Jesus, por ter livrado ela. Sim. Então, Fabi, o andar com Cristo, ele fala muito mais de renúncia do que de vitória, né? muito mais. A gente se parece muito mais com ele quando a gente renuncia, Muito, né? muito. Cris, na minha área profissional, eu trabalhei 25, quase 30 anos por algumas coisas que aconteceram em dezembro desse ano. Premiações da área, eventos da área, em que seria o meu momento de brilhar. Nossa, Sim. conquistamos, eu vou lá receber esse prêmio. Yes. E foi o meu jejum. Eu costumo dizer que foi o meu jejum. Porque eu vi outras pessoas indo lá, tinha um mérito, lógico, Sim. fazendo algo que eu sonhei por anos fazer. E aí eu entendi pro Senhor que talvez fosse um momento de ir para um outro nível de fé. O Senhor fazendo com que eu abrisse mão do que eu realmente amo, que é o meu trabalho, nesse sentido. Então, assim, será que você consegue abrir mão? Porque foi numa semana, só para todo mundo entender, em que eu estava bem, em que eu poderia fazer um esforço de ir. Mas o Senhor falava assim, você precisa ir? A sua prioridade agora é mesmo ir receber um prêmio ou ir a uma festa? E eu falei, tá bom, Senhor, essa vai ser a minha entrega para ti. E as pessoas me mandavam mensagens, me mandavam fotos do evento e eu, Senhor, que eu não tenha peso no meu coração, porque tem que ser um jejum feito com paz aqui. Né? Então, existe o jejum de alimentos, mas esse foi o meu também. Tipo, eu vou entregar isso, que é a coisa que eu mais queria fazer na minha vida esse ano. Você trabalha um ano inteiro almejando aquele dia, e naquele dia você não está. Uau. E eu assisti. Como andar com Cristo fala muito mais de renúncia. Por isso que você, como pastora, vou abrir meu coração. Você que cuida de igreja, está à frente, assim. Como tem sido pregado um evangelho coaching e um evangelho, assim, ao meu modo, né? É como você costurar um bottom numa jaqueta, um evangelho customizado, do jeito que eu quero, e não é isso. Não. Isso é uma mentira que tem sido pregada. Você não tem percebido isso, Fabi, na igreja brasileira? Muito, Cris, muito. Na maioria das igrejas do Brasil. Um evangelho suave, gostosinho. Vem aqui, senta aqui, nessa cadeirinha VIP aqui pra você, porque você é um influencer. Vem aqui que você é fofa. Tem um lugarzinho reservado pra você. Ele te ama e te aceita como você é. Como você é. Ok, vírgula. Mas converta-se, santifique-se, purifique-se, né? Ele aceita, sim, né? Venha como você está, mas existe uma vírgula e algo do tipo, agora você entra aqui, renuncia, Quer me seguir, arrepende. Vinde após mim, E a né? cruz? A cruz sumiu, né? O negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Mesmo, a cruz sumiu, Cris. fora de moda. A cruz tem que caber no bolso, ela não pode mais estar nas costas. Sim. Então eu acredito sim. E é muito assim, uma confusão
que eu vejo pregado às vezes, de confundir graça com permissividade. Sim. Ah, mas eu tô na graça. A graça de Deus me abençoa, a graça de Deus me perdoa. É tudo pela graça mesmo. Sim. Mas a graça teve um alto preço pago. É igual o dia que você pegou o seu diagnóstico, você relata que a sua mãe numa cirurgia e você com o seu diagnóstico. É o que a Bíblia diz. O dia mau. E o dia mau veio. Se você não está firmado na rocha, no dia mau você descabela e põe Jesus, põe Deus no banco dos réus. É isso mesmo. Então, se você não está firmado na palavra, né, que é o que eu tenho sempre falado aqui nos episódios também, né, a leitura diária da palavra, o devocional diário, ele não é para você fazer gracinha e postar no Instagram. Exatamente. Eu posto direto nos meus stories o meu café com fé, o devocional, uma palavra de Deus, mas isso não é só para ser instagramável, é para ser vivido. Porque o dia mau, quando ele vem, cara, se você não tá firmado na palavra, se você não crê que esse Deus é o Deus que tá no dia que você recebe a condecoração na empresa, mas também é o dia que você recebe um diagnóstico ruim, você cai ali. Exatamente. Exatamente. Se você acredita só no Deus da bênção, no Deus do troféu, no Deus, ele me dá, ele é um Deus que pode, é o dono do ouro e da prata, ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Ele ele também é o Deus do dia do diagnóstico contrário. Exatamente, né? Eu não vou me lembrar exatamente qual é o capítulo, mas antes de Ezequiel ser usado por Deus para fazer reviver ali o Vale de Ossos Secos, 37. Capítulos antes, ele perde a esposa. Sim. O Senhor revela para ele mesmo, dizendo assim, Ezequiel, eu vou tirar a luz dos seus olhos e você não vai chorar. Meu Deus, sinta a presença de Deus. Você não vai chorar, você não vai derrubar lágrima. A vida daquele homem foi uma personificação daquela profecia do tipo, olha, eu vou tirar a luz dos seus olhos, que é a sua esposa, e você não vai demonstrar luto. Talvez a gente possa ler e falar que Deus cruel é esse, não vai me permitir chorar um luto. Não, mas ele estava querendo dizer o seguinte, olha, é assim que eu vou conduzir o povo. É assim que eu vou conduzir o povo. Capítulos depois ele vai para o Vale de Ossos Secos. Exatamente. Ele precisava ter tido essa experiência. Precisava, para poder dizer para o povo, ei, ele seguiu ali pregando, falando, ei, peraí, não é hora de vocês chorarem não, é hora de vocês se converterem. É hora de passar pelo estreito. Porque pra gente viver extraordinários como fazer um exército se levantar, a gente tem que ter vivido algo que doeu demais. Sim. E não questionar. Porque ali na Bíblia ele diz assim que ele simplesmente obedeceu a Deus. E as pessoas questionaram ele. Por que você não está chorando? Sim. Como é que é isso? Você não vai fazer luto? Não vai mudar as tuas vestes? Cadê a cinza? E ele não guardou luto. Quantas vezes a gente tem um ministério, tem uma iniciativa e as pessoas questionam, ei, mas por que você está fazendo isso? Era para você estar fazendo diferente, era para você ter ido por um outro caminho. Eu não tô te vendo chorar. Sim. Eu não tô te vendo gemer, não tô te vendo implorar. Não, isso eu faço no meu secreto com Deus. Sim. Aqui eu faço o que ele mandou eu fazer. Né? Então, e aí hoje, essa passagem, ela me leva muito a pensar nisso, nesse evangelho que a gente brinca que é Nutella hoje em dia. Sim. Ei, peraí, então peraí, se Deus disser para você que vai tirar a luz dos seus olhos, como é que você recebe essa palavra dele? Quando ele diz que vai me levar para os 4 cantos do mundo, eu adoro e glorifico. Quando ele diz que ele vai me prosperar, eu falo, eita, esse Deus. Agora, quando ele fala, eu vou tirar a luz dos seus olhos. Meu Deus. Aí é que a gente separa os homens dos meninos ou as mulheres das meninas, né? Quem é o cristão mesmo? Hoje eu vi um post na internet justamente de um homem que eu sigo, um missionário, e teve essa semana que passou, não sei se você sabe, do Descende. Sim, né? Teve todo aquele movimento do Descende em vários estados, né? E aí os jovens, eles são convocados a erguer os tênis, né? O sapato e entregar ali como pés missionários. É muito lindo, é emocionante. Todo mundo levanta o tênis ali, tira foto e tal, e filma. É muito lindo. Aí ele fala assim, ei, você que levantou o seu tênis lá no Descende, aí ele mostra ele no Amazonas, no ribeirinho, no povo ribeirinho, que ninguém quer ir pregar o evangelho lá, enfiando a perna até aqui assim, ó, no lago, para atravessar, para ir nos povos ribeirinhos pregar o evangelho. Então é muito bonitinho quando você tá no culto, né, e você, eu não tô criticando, porque eu amo o Ministério do Descende, acho lindo, e tem que mesmo convocar esses jovens para missão, mas é muito bonitinho quando você ergue o tênis ali falando, eu vou. Ah, então tá. Então você vai lá no Amazonas, você vai lá nos ribeirinhos,
né? Você vai nos ticunas, nos povos, nos indígenas que ninguém quer ir, você vai pregar o evangelho no Iraque, no Irã, como sentou, não sei se você assistiu o episódio da missionária que com 17 anos ela teve um chamado, ela foi com 22 por Iraque pregar o evangelho. Então, assim, é muito lindo quando a gente se emociona num culto e tá tudo certo, mas o culto não pode ser só luzes de LED, Não. né? E só louvores que nos agradam. É. Ele tem que nos chamar ao arrependimento, não é, É Fabi? isso mesmo. É entender que o evangelho é basicamente a renúncia. É. Porque a gente está buscando uma glória que não está aqui. Sim. O que ele acrescenta, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que ele acrescenta é a benevolência dele aqui na terra. A gente está buscando um outro reino. Recentemente eu li um livro, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele diz assim: você escolherá o deserto? A gente crê que deserto é lugar de passagem, e é mesmo, é isso que eu creio na minha vida. Só que teve um homem a quem Jesus disse assim: não há ninguém nascido de mulher maior do que ele, que foi João Batista. Viveu a vida no deserto. Uau. Ele não saiu de lá. E é para quem Jesus olha e fala assim: não há ninguém nascido de mulher maior do que ele. E aí o livro leva você a essa reflexão. Ele fala depois desse livro Sim. que eu quero ler. Você escolherá? Você vai escolher? E vem destrinchando a vida dele. Eu falei: meu Deus, acho que eu não sou muito crente, não. E morreu do jeito que morreu. Morreu do jeito que morreu, né? É. Mas tem uma passagem gloriosa em que ele, quando ele avista Jesus, ele fala: meu Deus, né? Já tá vindo aqui ele, de que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. E para ele, eu creio que ali já estava concluído. Para ele viveu a vida dele inteira ali, né? Pregando uma verdade dura, sendo duro com as pessoas, mas trazendo uma verdade para que quando viesse ali o cordeiro, ele falasse assim: aqui a minha vida já está com a missão cumprida. Encerro Será que nós aqui. seríamos assim hoje? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Ele combateu o bom combate ali, né? Ali. Quando ele se encontra com Jesus. Ali. Que lindo, que eu nunca parei. Depois você me fala o nome do livro. Eu até coloco aqui depois na descrição desse vídeo, porque eu nunca parei para pensar nisso. Virou clichê a gente falar: deserto não é lugar de ficar. Você levanta suas dores, sai do deserto, que deserto é lugar de passagem. Bonitinho falar, mas teve um que ficou no deserto pregando. Teve um que ficou no deserto pregando. João Batista. Né? E a gente pensa numa figura exótica, a gente brinca, né, na igreja: é bicho grilo. Não, porque ele se Bicho alimentava, grilo, né? Que come gafanhoto. O cara meio estranho. Mas ele entendeu. Né? E aí a Bíblia vai levar lá na época da gestação de Isabel e de Maria. Jesus exaltou ele em vida. Em vida? Sim. Como que pode? Imagina, Cris, a gente sonha com o momento de que Jesus vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai. Eu te conheço. Ele teve isso em vida. Ele teve isso em vida. Uau, verdade. Ele teve isso em vida, né? Então assim, ó, não tem ninguém, viu, gente? Vocês podem, ó, vai passar a geração, e já passou a geração. Nascido de mulher, não tem nenhum maior do que ele. Que feedback melhor é esse, gente? Gente. Não tem feedback melhor que esse na vida. Verdade. Né? Sensacional. É uma bênção. Andar com Cristo é renúncia mesmo. Então, você estar aqui com o diagnóstico que você recebeu de lenço, linda, maravilhosa, uma pele de porcelana. É só um mero detalhe. Não é? Né? Para uma mulher que está firmada na rocha, é só um mero detalhe, né, Fabi? É verdade. Só um detalhe. Então, foi assim, sensacional te ouvir, foi lindo. Amém. Eu quero encerrar esse episódio aqui, ó. O tempo urge. Quero encerrar esse episódio lindamente te ouvindo naquela câmera. Se você tivesse que dar assim um último recado para quem está nos ouvindo, eu encerro com a tua palavra. Tá bem. Por tudo que eu tô vivendo hoje na minha vida, o que eu mais ouço no meu coração em Cristo é: levanta e anda. Então, o que eu quero deixar é que, independente de qual seja o processo que você esteja vivendo, de saúde, financeiro, uma crise pessoal, seja lá o que for, levanta e anda. Não para. O levantar é seu, o andar é seu, e o resto Deus vai construindo, o caminho Deus vai fazendo. Fica firme, alegre-se no Senhor, contemple as bênçãos que tem ao redor da tua luta, porque tem bênção. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Eu costumo dizer para as mulheres que sentam aqui, que conecta com a minha alma, com o meu coração, é daqui até depois do fim. Daqui até depois do fim. Muito bom te ouvir. Glória a Deus. Deus seja louvado pela tua vida, minha irmã. Amém. Eu quero que você saia daqui, na hora que você estiver indo embora, que você saiba que o teu Deus, o nosso Deus, é o Jeová Rafá. Glória a Deus, eu creio. Quem é o Jeová Rafá?
Deus da cura. Aleluia. Você Deus é o da milagre. cura. Eu creio. Você é o milagre. Eu creio. Deus te abençoe. Foi uma honra te receber aqui. Amém. E eu te agradeço de todo o coração e desejo que você tenha muitos, muitos mais programas para abençoar vidas como tem sido aqui. Viu? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Você que ficou conosco até esse momento, muito obrigado. Tenho certeza que a sua fé sai desse episódio em outro patamar, em outro nível. Nunca se esqueça que o café e a fé jamais devem se esfriar. Então, se tudo isso que você ouviu aqui fez sentido para o teu coração, você já sabe o que deve fazer. Faça, para me honrar e para que outros corações ouçam e para que o YouTube entenda que tudo que a gente faz aqui é de uma relevância e que isso ecoe em muitos corações. Muito obrigado, Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.